sendo curados emocionalmente por Jesus. Jesus, o nome dele significa Deus salva. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus significa isso. Yahvé salva. Deus é o nosso Salvador. Jesus nos salva espiritualmente. Ele veio para morrer pelos teus e meus pecados. Mas Jesus também nos salva e nos liberta com a verdade dele, por meio da palavra dele. Ele trata também, inclusive, nossa vida emocional. E a gente tem meditado em textos onde Jesus chama a multidão e também os discípulos a tratarem áreas de suas vidas que emocionalmente eles não estavam bem. Nós já conversamos sobre depressão, já conversamos sobre estresse, nós já conversamos também sobre enfrentar o desânimo, que a gente conversou semana passada, e hoje eu quero falar sobre enfrentar a angústia. O que é angústia, pastor? Angústia, preste atenção aqui, é um sentimento psicológico que se caracteriza por um conjunto de emoções e sintomas desagradáveis. O que significa isso? Por exemplo, eu vou ler aqui, eu quero que você preste atenção. Se você em algum momento da tua história já sentiu alguma coisa dessa, não precisa levantar a mão, às vezes você já sentiu tudo, tá bom? Ansiedade, culpa, mau humor, raiva, perturbação. A angústia pode ser causada por uma situação em que a pessoa se sente ameaçada, um sentimento negativo que parece que não tem fim, um aperto no peito, uma sensação de nó na garganta, um peso sobre os ombros e a nuca. Você fica tão apavorado que você vai para o hospital aferir sua pressão e chega lá, o médico olha para você, provavelmente o doutor Guilherme já fez isso várias vezes, e fala, não tem nada, é emocional. E aí você fica mais angustiado ainda, porque você achava que era algo biológico, mas não era, era algo emocional que estava te afetando. Tensão muscular, sensação de um buraco no estômago, um vazio. A angústia pode afetar nossa produtividade no trabalho, em casa, nos afazeres, nos nossos compromissos. Já sentiu algum desses sintomas em algum momento da sua vida? Não é? Se sim, isso é angústia. Perceba que a angústia é algo que afeta todos nós, sem exceção alguma. Todo mundo em algum momento já sentiu algo que eu disse aqui, emocionalmente. E aí, diante da angústia, como lidar com isso? É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. João, capítulo 14, versículo 1, para a gente meditar e ouvir o que Jesus tem a falar e a tratar nossa vida e nosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Amém? João 14, 1. A palavra do Senhor diz, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vamos ler todos juntos, olhando aqui agora no telão? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Amém. Agora um outro texto que eu quero ler com você, nesse mesmo capítulo. Nós vamos lá para o versículo 27. Versículo 27. Olha, é a mesma conversa de Jesus. E olha a outra frase que Jesus anuncia aos seus discípulos diante da angústia, do contexto que eles estavam inseridos. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Amém. O contexto aqui, para você entender, o clima era de muita tensão. Lá fora os principais sacerdotes estavam macumunando, ou seja, estavam com estratégias junto com os fariseus. Para quê? Para a morte de Jesus. O contexto desse texto que você está lendo comigo é esse. Lá fora eles estão à espreita para matar Jesus. Os discípulos estão percebendo esse contexto. E diante desse contexto, Jesus começa a confrontar também o orgulho dos seus discípulos. De que maneira que Jesus confronta o orgulho dos seus discípulos? Jesus lava o pé deles. Momentos antes da ceia, Jesus passa a lavar o pé dos discípulos. Um outro detalhe desse contexto aqui, que acabamos de ler. Qual é o detalhe? Jesus, quando senta na mesa, na ceia, que nós vamos participar daqui a pouquinho, Jesus anuncia que um deles ia trair. E aí quando ele anuncia isso, você imagina, o clima começa a ficar tenso, porque lá fora estão tramando para matar Jesus. Agora eles começam a perceber que são os últimos momentos que eles estão passando com Jesus. O momento é tão tenso que agora Jesus vira e diz, um de vocês vai me trair.
O clima entre eles fica: quem de nós vai ser o traidor? Mais do que isso, Jesus não diz só que um deles vai trair, mas Jesus diz para um deles que também vai negar-lhe. Aquele que era mais autoconfiante, que era Pedrão, ele era tão autoconfiante, Jesus disse: você vai me negar antes que o galo cante. Tudo isso está acontecendo nesse contexto, é um contexto onde Jesus diz mais: e vocês vão me abandonar. Perceba o contexto. Gera angústia ou não gera? É esse o contexto. Um contexto onde eles estão ouvindo que aquelas pessoas, os fariseus, estão vindo para prender Jesus. Jesus começa a confrontar e Jesus começa a comunicar aos seus discípulos tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. Que dia é esse, pastor? Isso é uma quinta-feira. Isso que nós estamos acabando de ler aqui está numa quinta-feira. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue, onde Jesus vai orar por causa dos teus e meus pecados, que ele vai levar na cruz do Calvário, e ele soa sangue. Era uma quinta-feira da traição de Judas. Era a quinta-feira da negação de Pedro. Era a quinta-feira da prisão de Jesus. Era todo esse contexto muito tenso que eles estão vivendo, os últimos momentos, na mesa da ceia com Jesus. Diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração o quê? Angustiado. A palavra de Jesus vem porque o coração deles está angustiado, como o teu e o meu ficam, de vez em quando, diante de contexto da nossa vida, diante de lutas que todos nós passamos. Irmãos e irmãs, todos nós já estamos conversando isso há tempo, sobre enfrentar a tempestade. A gente tem falado de problemas do dia a dia, de provações, de uma graça sustentadora diante dos problemas. O que era o coração conturbado ou angustiado dos discípulos, que às vezes pode ser o teu e o meu também, diante dos problemas do dia a dia? Primeira marca, eles estavam tristes em relação à iminente partida de Jesus, porque agora Jesus deixa claro que está indo para a cruz, para morrer e padecer pelos nossos pecados. Agora ficou claro, porque está chegando o momento da paixão. Agora está explícito na mensagem, agora eles compreendem. E há uma tristeza. Você imagina isso? Eles caminharam 3 anos com Jesus. E agora Jesus diz que chegou a hora dele partir. Chegou a hora dele cumprir o propósito ao qual o Pai confiou a mão dele. A obra que o Senhor deste a ele. Eles estão envergonhados em razão do egoísmo, porque se você já leu os evangelhos, você sabe que eles passaram os 3 anos dizendo o seguinte um para o outro: quem de nós é o maior vai sentar do teu lado. E agora eles começam a perceber que tudo que Jesus pregou durante os 3 anos não tem a ver com o reino terreno, tem a ver com o reino espiritual. Você imagina a sensação de vergonha? Nós ficamos 3 anos achando que ele ia reinar como um rei político. Não, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele vai reinar espiritualmente. Há uma vergonha no coração deles. Já se sentiu envergonhado por algo que você fez errado? E você sentiu essa culpa, dessa angústia? Eles estão perplexos em relação ao quê? Um de nós vai trair ele. Andou 3 anos, viu ele curando, lavou os pés de nós. Esse homem amou a gente com um amor que nós nunca vimos sobre a face da terra. E um de nós vai trair ele. A perplexidade se instala na mesa da ceia. Eles estão vacilantes na fé, pensando: como alguém pode trair Jesus? Eles estão angustiados diante das aflições, dos açoites, porque Jesus começa a narrar que agora ele vai levar sobre si tudo que era meu e teu, tortura. Quando você enfrenta esses sentimentos, já enfrentou algum desses sentimentos que eu narrei aqui? Sim. Quando a gente enfrenta isso, o que fazer? Como lidar com essa angústia, pastor? Quando vem no dia a dia, que a gente também sente isso no nosso coração. Maneira prática, eu quero trazer 3 aplicações para a tua e minha vida e para a gente ser tratado por Jesus aqui nessa noite. Vamos lá. A primeira delas: diante da angústia, coloque sua confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Olha o texto, o versículo 1 que a gente leu, a gente vai reler: que o coração de vocês não fique angustiado. Olha, Jesus está fazendo uma afirmação no presente momento: vocês creem em Deus. O que ele está reconhecendo? Eu sei que vocês acreditam em Deus, mas agora Jesus diz: mas também creiam em mim. Creiam em mim, tudo que eu disse, tudo que eu ensinei tem propósito, tem fundamento. Eu não estou perdendo o controle das coisas. Eu vim para resgatar vocês do império das trevas. Confie em mim, confie na minha mensagem, confie
que eu sou Deus. É isso que Jesus Cristo está pedindo, orientando, instruindo os seus discípulos no momento da angústia. Sabe o que Deus está orientando para mim e para você, quando você e eu enfrentamos o momento da angústia? Creia em mim, confie em mim, confie na minha autoridade, confie no meu senhorio, confie no meu poder, confie que eu tenho controle sobre todas as coisas. Diante de qualquer situação que eu e você venhamos enfrentar, nós precisamos confiar em Jesus. Quando ele está falando, vocês creem em Deus, Jesus reconhece que eles depositam a fé dele, a fé dessas pessoas estavam em Deus. Mas o que Jesus está orientando eles agora, para acalmar a angústia deles, é que a fé deles precisa ser depositada no único suficiente Salvador da vida deles, que é Jesus. É por isso que a gente se emociona no momento de batismo, porque era sobre isso. Vocês precisam confiar em mim, confiem plenamente em mim, porque quando nós confiamos plenamente no Senhor, independente das circunstâncias, isso acalma o nosso coração. Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Jesus não está sendo pego de surpresa, irmãos. Os discípulos estão com medo por causa disso. Aquele que curou, fez milagres e ressuscitou, ele não está sendo levado daqui a pouco para o sinédrio, como se os homens fossem mais fortes que ele. Não, ele veio para isso. É ele que vai se render e se entregar por amor de mim e de você. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo, confia em mim, tudo que está sendo feito, eu sou Deus, eu vim para esse exato momento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creiam em mim, creiam nessa palavra que eu disse para vocês, acreditem nisso, porque quando a gente acredita e confia em Jesus, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. A questão é se você está crendo em Jesus, e se você confia a sua vida, a sua história a Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Foi isso que eu orei com vários irmãos aqui, você prestou atenção nisso? Filipenses, o apóstolo Paulo diz, aquele que começou, vai terminar, vai acabar. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa, Jesus Cristo começou uma obra na tua e na minha vida, através da ação do Espírito Santo, e Ele vai completar essa obra na tua e na minha vida, para a glória e louvor do nome de Deus. Compreenda isso, confie nisso. Entenda, de manhã o Saulo falou sobre um ponto fundamental da doutrina cristã, nossa, reformada, da providência divina. Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outra versão vai dizer, daqueles que foram chamados segundo os seus planos, segundo o seu propósito. Ele tem planos para tu e para a minha vida, louvado seja Deus. Confie em mim, é isso que ele está dizendo. Porque às vezes você olha para as circunstâncias da sua vida, você acha que as coisas estão fora do controle. Não, Deus tem planos sobre a tua e a minha vida. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. E diante disso, quando a gente compreende que Ele tem planos para tu e para a minha vida, pastor, mas eu ainda me sinto angustiado. Então nós vamos fazer um exercício como nós temos feito. Filipenses 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tem alguma coisa que tem te angustiado? Eu falei alguma das ações, sintomas e sentimentos aqui que marcam a angústia, e você diz, pastor, eu estou sentindo isso agora, estou sentindo isso durante essa semana. O apóstolo Paulo nos diz como tratar isso. Não fique dirigido por essas coisas. Antes, porém, vocês vão transformar isso em pedidos, e vão levar diante de Deus, através de oração, súplica, e também o quê? Ações de graça. O que é isso? Você já vai agradecer, porque Deus já está trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. O que te angustia? Coloca diante de Deus agora. Transforme isso em súplica. O que é súplica? Oração. Verbalize. Alguns dias alguém disse assim, o pastor na hora que está pedindo para orar durante a pregação, está pedindo para a gente falar alto. Estou pedindo, porque você precisa conversar com Deus, tá bom? Então abre seus lábios, converse com o Senhor, diga, Senhor, minha preocupação é essa, minha angústia é essa, minhas aflições têm sido essas. Se é uma pessoa, se é uma circunstância, coloque diante de Jesus, confie nele, transforme isso em pedido de oração,
leve diante dele como uma oração, transforme isso em súplica, sabe? Faça um pedido a Deus, suplique a Ele, em nome de Jesus, suplique a Deus Pai, em nome de Jesus, porque Jesus diz, se vocês pedirem, segundo a vontade do meu Pai, em meu nome, Ele ouvirá vocês, e ao mesmo tempo já agradeça, porque Deus tem feito grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, e creia, Ele vai continuar cuidando de você e do seu lar, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, Pai, porque a angústia, Deus, era algo que marcava o coração dos teus discípulos, Deus, há 2000 anos atrás, e nos nossos dias continua, Deus, marcando o coração de muitos homens e mulheres, servos e servas tuas, Deus, que aqui estão presentes nessa noite. Alguns eu abracei na entrada, cumprimentei, Deus, mas eu não consigo sondar, esquadrinhar o coração e a mente, externamente parece que está tudo bem, mas só o Senhor sabe quem entrou atribulado, angustiado aqui nessa noite, com o coração conturbado, triste, perplexo com o que está passando, Deus, envergonhado por alguma coisa também que fez, ou Deus, infelizmente, ó Pai, está assustado diante das circunstâncias que o cercam ou que a cercam, mas eu sei, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu penso, imagino, e posso, Deus, colocar diante do teu altar nessa tarde, Pai. Deus, cuida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus, nós transformamos toda angústia em pedido de oração. Nós oramos, nós suplicamos e nós já te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, louvado seja o teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Segundo ensinamento prático que esse texto traz para nós, diante da angústia, o remédio é a paz de Jesus. Então a primeira coisa, você precisa confiar nele, porque se você confia nele, você vai usufruir do que ele tem para dar, concorda comigo? Se você não confia nele, não tem como você usufruir o que ele está disponibilizando. Mas se você confia nele, você usufrui do que ele está ofertando. E o que ele oferta para quem confia nele? Ele oferta paz. Olha o versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Ele quer definir bem qual paz que ele está dando. A paz é dele, não é do mundo. O que ele está ofertando não é uma paz que o mundo está vendendo lá fora. Amanhã você vai sair ou agora. Na hora que você for dar uma olhadinha no seu Instagram, como o João, a toda hora, a todo momento. Quando você clicar ali no seu Instagram, você vai ser bombardeado por vídeos patrocinados, é ou não é? E você é bombardeado por vídeos patrocinados em que sentido? De coisas que vão te ajudar a te dar paz. Curso, coach, 15 aulas para encontrar a paz de espírito. Aí você vê uma pessoa bonita, né? O fundo é lindo. Há uma estética que você fala, esse curso deve ser poderoso. Tem uns que tem até um microfone diferente, coloca efeito de voz, já viu? Você quer algo. Você escuta aqui, você fala, meu, que negócio. Hoje parece que a paz ela é o quê? Um produto a ser vendido, comprado. Não, a paz de Jesus não é algo que você pode comprar, só Ele pode te dar. Vem de Deus, louvado seja Deus. Vem do alto, vem do trono da graça, vem do próprio Deus para mim e para você. A paz terrena é uma paz que as pessoas, infelizmente, como eu disse, estão vendendo aí, de proteção, alarme, cerca elétrica, segurança noturno. Já contratou o segurança noturno e ele buzina só uma vez às 10, nunca mais volta. Ah, meu Deus, contratei. A cerca, não pode encostar um pardal que já dispara. Tudo que você compra e você busca uma paz, aquilo não te dá, é muro alto. A turma parece o giraia, vem, roda no muro e pula lá dentro. Arame farpado, tudo que você pensa, não, isso daqui vai me dar segurança. As coisas do mundo podem te dar segurança, querido? Pode não. Segurança também é o que o mundo tenta vender, seguro de vida. Vende para você seguro de casa, seguro de carro, seguro de saúde, plano de saúde, e na hora que você mais precisa do plano de saúde, como nós, eu e Eveline, a cada 2 meses você tem que entrar na justiça, porque o plano que era para te ajudar, não te ajuda. Você paga caro o plano, na hora que era para você ter uma paz de ter um medicamento e um tratamento, eles lhe negam. O mundo não dá paz, o mundo vende produtos, mas não entrega paz, é mentira. É um mundo consumista, capitalista, que oprime as pessoas. Eles não podem entregar a paz para nós, só Jesus pode.
Só Jesus pode, é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, a palavra que ele diz, a paz que ele dá, no grego eirene, é uma paz que vem de Deus. A natureza da paz, deixo-vos a paz. A fonte da paz, a minha paz vos dou, a fonte da paz é Jesus. Terceiro, o contraste da paz, não é igual do mundo. E em quarto lugar, quem persevera e usufrui dessa paz, diz, não se turbe então o vosso coração. Quem experimentar dela vai experimentar de uma graça, essa paz que Jesus oferece. Primeiramente, é paz com Deus, é reconciliação. Por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, então nós estamos com Deus e nós temos paz com Deus. Aleluia. Pastor, e como que eu usufruo disso no meu dia a dia, no presente? Primeiro, você foi justificado. O teu passado foi lavado e apagado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Isso dá paz para nós. Amém? Segundo, a graça do presente por vir. O que significa isso, pastor? Você não merece, mas Deus vai continuar cuidando de mim e de você pelo resto dos nossos dias, da nossa história. Aleluia, isso é graça. Graça é favor imerecido. Terceiro benefício dessa paz, nós temos a esperança da glória futura. Nós não temos medo da morte. Nós não temos medo de morrer, sabe por quê? Porque nós sabemos, nós terminamos o curso de profissão de fé, semana passada a gente até se alongou nesse assunto, alguns irmãos e irmãs começaram a perguntar, e nós começamos a ir na eternidade, olhando para Apocalipse, nós terminando o curso de profissão de fé, todo mundo chorando aqui. Sabe por quê? Porque nós nos lembramos da glória futura, que paz que isso dá para nós. É maravilhoso a paz que nós encontramos em Cristo Jesus, a paz de Cristo, ela é uma alegria inefável, é a perseverança diante do sobrenatural. É Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha queimando, e os meninos estão pulando, e tem um quarto homem pulando com eles, é Jesus Cristo. É o próprio Deus dentro daquela fornalha que traz paz num contexto de adversidade. O fogo apagou? Não, mas Deus estava lá. Às vezes o fogo continua intenso, mas Jesus está lá com você. Ele vai estar lá te dando força, Ele vai lá te fortalecer. Daniel na cova dos leões, ele sente paz, e a paz vem de quem? Vem de Deus. É Paulo com a coragem inabalável, escrevendo a segunda carta e última carta dele a Timóteo, porque ele sabe que ele vai morrer, ele vai ser decapitado em Roma por Nero, ele vai ser sentenciado. Hoje o Saulo concluiu o livro de Atos falando, apontando para esse detalhe na história, mas o apóstolo Paulo está em paz, dizendo para Timóteo, de maneira muito calma, tranquila, em paz, sereno, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está em paz. Queridos, o remédio é a paz de Jesus. Essa paz é maravilhosa. A paz de Cristo é um remédio, quando a gente sabe que Jesus Cristo está no controle das nossas vidas. Para a gente concluir, a paz de Jesus pode guardar os nossos corações. Isso daqui é lindo. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. A paz de Jesus é um remédio para mim e para você. Só que olha esse aspecto lindo aqui. Sabe o teu e meu coração, que às vezes você entrou aqui angustiado, pode sair daqui transformado nessa noite. Daqui 15 minutos você volta para sua casa, com o coração cheio de alegria, louvado seja Deus. O coração que veio ansioso, volta em paz, porque Deus está no controle da sua vida. Ele guarda o coração, Ele muda o contexto emocional, sentimental que você possa ter entrado aqui, de como você tenha vindo, Ele muda o aspecto. Olha o texto, nós lemos João capítulo 14, tá bom, irmãos? Nós vamos avançar, agora nós vamos lá para João capítulo 20. Então, lembrou do contexto? Contexto de tensão, lembra do contexto? Jesus foi morto já, ressuscitou, já é domingo, domingo de tardezinho, igual nós estamos aqui agora. Chegamos nesse dia então, Cristo ressurreto, entardecer de domingo igual o nosso aqui, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Como é que eles estavam? Com medo. Jesus veio e se pôs no meio deles, e o que é que Jesus disse? Que a paz esteja com vocês. Jesus fala a mesma palavra que ele acabou de dizer em João 14. Irmãos, passaram só 4 dias, Jesus agora, o Cristo ressurreto, entra na casa e diz: Eirene, a paz seja com vocês. Aquele que há 4 dias tinha dito: a minha paz vai estar com vocês, agora está ressurreto, caminhando no meio deles, se põe no meio da casa, e o coração deles ainda continua com medo, porque eles são homens limitados, mas Jesus chega ali e diz: a paz seja com vocês. Olha o contexto, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os lados. Então os discípulos o quê?
se alegraram ao ver o Senhor. Querido, entenda uma coisa, o contexto mudou? O contexto do problema mudou? Não. Mas o coração mudou? Por que mudou? Porque a paz de Jesus guarda o nosso coração. O contexto às vezes não vai mudar, mas Jesus pode guardar o teu e o meu coração no meio das provações. O contexto continua sendo um contexto difícil. Quero chamar o louvor à frente, aonde o povo está sofrendo, o povo está preocupado, angustiado, os discípulos, com a revolta entre os judeus. Mas Jesus acalma e guarda o coração deles. E eu quero encerrar esse momento entendendo algo com você. Jesus pode guardar o seu coração que entrou aqui nessa noite angustiado. Eu não sei como você entrou, eu não sei qual detalhe da angústia está no seu coração, tristeza, medo, culpa, espanto, eu não sei. Eu não sei se é aquele vazio, se é aquele temor, de todas as sensações que eu citei aqui, eu não sei qual é a sensação, mas eu sei de uma coisa, o mesmo Jesus que estava naquela casa 2000 anos atrás, Ele está presente nesse culto aqui nessa noite, Ele está aqui para acalmar, guardar e aquietar os nossos corações. E eu quero concluir com os irmãos, olhando para um texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nós começamos orando, lendo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos concluir orando, lendo Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho certeza que a paz de Deus vai guardar vocês. Vai guardar o coração e vai guardar a mente. Vai guardar o coração de sentimentos que são às vezes enganosos. Já sentiu ansiedade e angústia por uma coisa que nunca vai acontecer? Já sofreu semanas e semanas e perdeu o sono por isso? Isso nunca aconteceu? Mas você ficou sofrendo? Que em nome de Jesus, você volte para sua casa hoje sem ansiedade. Por que eu vou voltar, pastor? Porque Jesus vai cuidar do teu amanhã. Porque Jesus vai cuidar dessa semana mais uma vez de você. Que Ele guarde seu coração de sentimentos errados, de angústia, de medo. Está com medo? O texto termina, Jesus dizendo o seguinte: a minha paz vos dou, para que isso trate a angústia e o medo. Tem gente que serve a Deus, mas está vivendo dirigido pelo medo. Em nome de Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o amor de Jesus acalma o seu coração e o medo vai embora. Coloque o seu coração diante de Jesus agora. Mais uma vez, você orou, colocou os seus problemas. E agora eu quero te convidar a clamar algo. Que a paz de Deus guarde seu coração e a sua mente. Pastor, como que isso acontece? O texto termina dizendo que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Clama, Espírito Santo, traz essa paz. Sabe por quê? Porque só vamos experimentar essa paz se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então feche seus olhos e clame, Espírito Santo me enche. Espírito Santo transborda em mim. Espírito Santo me fortalece. Espírito Santo me sustenta. Espírito Santo tira o medo. Espírito Santo tira a tristeza. Espírito Santo tira a angústia. Espírito Santo tira a ansiedade. Espírito Santo me enche com a tua paz. Espírito Santo, me lembra do amor do teu filho. Espírito Santo me sustenta. Espírito Santo intercede por mim através de gemidos inexprimíveis. Espírito Santo Consolador me fortalece. O meu ajudador me sustenta. Deus, nós nos colocamos diante do altar mais uma vez, Pai. Agora, Deus, colocando a nossa mente, o nosso coração diante do teu altar. Nós oramos, Deus, consagrando as nossas vidas. Porque todos nós vivemos num contexto, Deus, marcado por uma natureza caída, pecaminosa. Mas obrigado, porque teu Espírito Santo continua, Deus, agindo em nós e através de nós. Senhor, que irmãos e irmãs que entraram aqui nessa noite angustiados, voltem para casa alegres em nome de Jesus. Que gente que entrou aqui ansiosa, volte para casa, Deus, sem preocupação alguma, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que quem entrou aqui com medo, saia confiante no amor do teu Filho, Deus. Porque o amor do Senhor lança fora todo medo, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Quero chamar os presbíteros presentes a virem à frente. Nós vamos passar o momento da ceia. Depois desse momento de tensão, Jesus, ele então se assenta ali com seus discípulos. E ele passa a ministrar para eles sobre a ceia do Senhor.
E quando Jesus começa a ensinar-lhes acerca da ceia, ontem eu ensinei aqui no curso de profissão de fé e de batismo, a ceia, assim como o batismo é um símbolo externo, a ceia também, ela é um símbolo externo do que Jesus Cristo fez por amor da tua e da minha vida. O pão simboliza o corpo de Jesus que padeceu pelos nossos pecados. E o cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para remissão, perdão dos teus, dos meus pecados. E Jesus diz, façam isso em memória de mim. Nós fazemos isso. E esse é o momento de você se lembrar. Deus amou o mundo. E aí eu quero que você agora troque a palavra mundo pelo seu nome. Deus amou o Platini de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se lembre do amor de Jesus sobre a tua vida, amém? Porque esse amor nos sustenta, esse amor nos fortalece. Feche seus olhos, confesse seus pecados, nós vamos consagrar agora esses elementos, que sejam alimentos de fé para nós. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor entregou o seu Filho por amor de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a tua palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para não comer nem beber de maneira indigna. Senhor, nos lava, nos purifica com o sangue de Jesus, que possamos comer e beber com discernimento espiritual, Pai, para que seja um alimento para a nossa fé. Saiamos daqui fortalecidos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Deus. Amém. Os presbíteros vão estar distribuindo os elementos da ceia. Então você que é batizado, você que professou a fé, como Miguel nessa noite, não é? Você que confessou Jesus como único e suficiente Salvador, então é membro da nossa igreja, você é convidado a participar conosco. Pastor, eu sou de uma outra igreja cristã evangélica, estou visitando vocês, eu sou membro batizado lá também, estou em plena comunhão. Então você é convidado também a participar conosco com muita alegria desse momento. Então segure o seu cálice e depois todos juntos nós cearemos na presença do nosso Deus. Me ensinar em amor.
Amém. Algum irmão ou irmã foi esquecido ou esquecida no momento da distribuição dos elementos da ceia? Não? Na noite que Jesus foi traído, após haver dado graças, ele partiu o pão, dizendo: esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vocês. Comamos todos. Após haverem comido, Jesus tomou do cálice, o abençoou, dizendo: esse cálice simboliza o meu sangue, que é derramado para o perdão do pecado de vocês, símbolo da nova aliança. Bebamos todos. Senhor, engrandecido seja o teu nome, Pai, por esse culto de festa na tua presença. Obrigado a Deus, porque nós podemos ver novas pessoas vindo ao encontro do Senhor, nós podemos ver que a tua obra continua sendo feita, nós podemos ver a tua promessa se cumprindo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que honra tudo aquilo que prometeu. E Pai, bendito seja o teu nome, por esse momento tão maravilhoso de podermos lembrar do teu sacrifício por nós. Bendito seja o teu nome, por podermos sentir essa paz que excede todo entendimento, de podermos, ó Pai, sermos renovados na tua presença, de poder, ó Deus, deixar de lado, deixar aos pés da cruz toda angústia, toda dor, ó Pai, tudo aquilo que assola o nosso pensamento, tudo aquilo que tem trazido ansiedade no nosso coração. E, ó Pai, como é bom poder voltar para os nossos lares, na certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Pai, que o Senhor continue sendo presente, o Senhor continue, ó Deus, sendo o auxílio, socorro, Pai, em nossas vidas. E que a cada irmão, a cada um de nós, ao estarmos passando por esses momentos de lutas que vamos passar, nós possamos estar com nossos olhos fixos no Senhor. Nós possamos estar firmados na rocha. Aqueles, ó Pai, que constrói sua vida sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir, ó Pai, os ventos fortes, nós não vamos nos abalar, porque nós estamos, ó Pai, construindo a nossa vida no Senhor. Nós sabemos a quem pertencemos e sabemos, ó Deus, para onde estamos indo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e clamar a bênção de Deus sobre essa semana. Senhor, com alegria, Pai, que a gente sai da tua casa. Alegria, Deus, porque a gente ouve a voz do Senhor. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, Deus, e reconhecemos quem Tu é, reconhecemos o Teu amor. E eu creio, Deus, muitos estão aqui quebrantados, Deus, chorando, Deus, porque ouviram a Tua voz, ouviram e discerniram o Senhor falando com ele, com ela, Pai, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Vão sair daqui, Deus, experimentando uma paz que excede a compreensão humana, Pai. Vão ser fortalecidos no Senhor e na Tua palavra, Deus, e vão transbordar, ó Pai, do Teu Santo Espírito, que gere fruto, Deus, na vida deles durante essa semana, Pai. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Deus, se manifeste no caráter dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o dono, o redentor, o salvador da igreja, e que as orientações, o fortalecimento, o encorajamento do Espírito Santo de Deus, seja hoje para todo sempre, sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes, e espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço quem está ao seu lado, e vá na paz do Senhor.